meu conjunto de dados, seja lá qual for, com um conjunto de dados padrão, normal, com uma distribuição normal. Uma vez eu comparando isso aí, eu observo se o comportamento desses meus dados tem o mesmo comportamento desses dados normal, esses dados com distribuição normal. O comportamento que eu estou querendo observar é isso aqui, ó. Se os meus dados apresentam isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Se eles se apresentam primeiro, mesmo que seja em colunas, né, mas se eu coloco isso em linhas, se eles apresentam a distribuição em uma forma de sino. Se eles são assintóticos, ou seja, se eles vão para o menos infinito sem tocar no eixo X e vão para o mais infinito sem tocar no eixo X. Segundo, se a média é exatamente o centro da distribuição de dados, média aritmética. Primeiro que a média, a mediana e a moda coincidem, nem eu falei isso para vocês. Depois eu quero saber se a média mais o desvio padrão e a média menos o desvio padrão, se essa área aqui, se ela corresponde a 68% dos dados. E se a média mais 2 vezes o desvio padrão e a média menos 2 vezes o desvio padrão, ou seja, essa área toda aqui, se corresponde a 95% dos dados. Então, se os meus dados apresentam uma distribuição semelhante a essa, então eu posso dizer que meus dados apresentam normalidade. E se eles apresentam normalidade, quando eu for compará-los, eu posso utilizar um teste paramétrico, né? Ou um teste paramétrico, e não um teste não paramétrico. O teste paramétrico significa que eu posso usar um teste cuja fórmula se baseia na média aritmética ou na variância, né? Desvio padrão ou variância. E um teste não paramétrico significa que a fórmula do teste se baseia nos postos, ou seja, na posição de cada valor, na posição e no peso de cada valor. Tá? É uma forma diferente de calcular, por isso que eu preciso saber se os meus dados apresentam ou não distribuição normal. Para isso, eu vou utilizar como teste de hipótese o teste de normalidade. Aí eu mostrei para vocês que eu tenho aqui vários testes de normalidade, né? Esses daqui são os mais comuns, né? O teste da Agostino, teste da Agostino-Pearson, Komorov-Smirnov, Lilefort. Então, os mais utilizados são Lilefort e Shapiro-Wilk, tá? Então, cada um tem os seus próprios critérios. Por exemplo, o teste da Agostino é para quando eu tenho mais que 10, mais que um N maior ou igual a 10, e várias amostras. O teste da Agostino-Pearson é quando eu tenho um N maior que 20. O N é o número de unidades observacionais, tá? No caso, seria o número de pacientes. O teste de Komorov é quando eu tenho uma amostra só. Tá? O Lilefort é quando eu tenho várias amostras. Então, esse aqui ele é extrapolado para várias amostras, vários N's de qualquer tamanho. O Shapiro-Wilk, ele é quem tem mais de 2 amostras e até 51 amostras. Com N entre 2 e 51 e cada amostra. Hoje em dia, o teste Shapiro-Wilk ele pode ser utilizado com um N maior. Tá? Então, os dois mais utilizados é o Lilefort e o Shapiro-Wilk. Tá? Bom, então, sabendo disso, a gente tem aqui uma tabelinha, e essa tabelinha, o que que ela faz? Ela é uma tabelinha de dados de parto, né, de neonatos de parto. Então, gente, vocês sabem disso, se não sabem, estão sabendo agora, sabem sim, acho que estão vendo isso agora, que ao nascer, todo neonato passa por exame do Apgar, né? Tem aqueles critérios lá de força, motricidade, resposta, tá? Que corresponde à maturidade neurológica do neonato. Então, é medido o Apgar no primeiro minuto de vida e é medido o Apgar no 5º minuto de vida, tá? Então, nós temos esses dois Apgar, no primeiro e no 5º. Então, o que a gente quer saber aqui é o seguinte: primeiro, a gente quer saber se tanto o Apgar de 1 minuto quanto de 5 minutos, se eles apresentam distribuição normal. É isso que a gente quer saber.
Porque a nossa ideia, depois disso, é comparar se tem diferença entre 1 minuto e 5 minutos no Apga, tá? Mas para eu comparar, antes de comparar, eu preciso saber se eles apresentam distribuição normal. Para isso, eu vou utilizar o nosso programazinho lá, né? O Stat é o mais fácil de utilizar. Ele é muito bom, não dá para usar ainda, não tem problema nenhum. Então, o que é que eu faço? Eu copio os dados, tá? Para pegar de 1 minuto. Tá faltando um dado aqui, ó. Eu vou colocar um valor qualquer aqui. Coloca aqui 8 e 9. Bem aqui. Tá, eu vou pegar os 10 primeiros. Aqui, até bem aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui no Biostat. Aí, a primeira coluna, para eu nomear ela, eu vou clicar em FN, F2. Aí aparece aqui essa janelinha aqui, eu vou colocar o nome. Apga P1, que é 1 minuto. E no segundo é o Apga 5, de 5 minutos. Opa! Mudei aqui, eu nem sei aqui. Aqui era 10. É aqui. FN F2. Agora sim. Apga de 5 minutos. Pronto. Então eu tenho aqui o Apga, né? Eu tenho aqui quantas amostras tem. Deixa eu verificar quantas que eu coloquei aqui. Acho que foi umas 25, não estou enganado. 25. Pronto. 25. Então eu tenho aqui os neonatos, o Apga de neonato a 1 minuto e a 5 minutos. Então, antes de comparar os dois valores, eu preciso saber primeiro as duas amostras, né? Amostra 1 e amostra 2, antes de comparar, eu preciso primeiro saber se esses dados apresentam distribuição normal. Para eu fazer esse teste, eu preciso primeiro seguir os passos de uma análise de hipótese. Então, nós estamos fazendo aqui um teste de hipótese. Vou aumentar aqui, ficar ampliado. Espera aí, vou tirar daqui, vou abrir arquivo diferente. Aqui. Então, eu estou fazendo aqui um teste de hipótese. Né? Teste de hipótese. Esse teste de hipótese, ele é um teste do tipo normalidade. Normalidade. Ou teste de Gauss. Dá no mesmo, tá? Gauss. Aí é o seguinte, para eu executar um teste desse, eu preciso primeiro fazer o seguinte, primeiro eu vou definir quais são as minhas hipóteses. São duas. A primeira hipótese é a hipótese nula e a segunda hipótese é a hipótese alternativa. O que é a hipótese nula? A hipótese nula, ela sempre prevê igualdade entre os valores. Como eu estou comparando os meus dados com com uma informação normal, então eu vou dizer o seguinte, que a amostra de Apga, tanto de 1 minuto quanto de 5 minutos, apresentam a igualdade, né? Então elas são iguais ou semelhantes a uma distribuição normal. Apresentam normalidade ou distribuição normal, tanto faz, tá? E vou colocar aqui as amostras, porque a gente está testando com duas amostras. Que é a amostra do Apga de 5 minutos e de 1 minuto. E a hipótese alternativa ela prevê o contrário. Né? O que é o contrário disso aqui? Que as amostras não apresentam normalidade. Certo?
Bom, então estamos aqui, combinados aqui, né? Hipótese nula e a hipótese alternativa. Essas duas hipóteses aqui a gente vai testar elas. Para a gente testar a hipótese, a gente precisa definir o alfa. Lembra que eu falei do alfa? Né? O alfa é um valor que me diz qual é a probabilidade que eu tenho de errar. O meu alfa ele pode ser no máximo de 5%, que corresponde a 0,05 de probabilidade. Tá? Então, ou eu coloco 0,05, ou eu posso definir como sendo menor do que isso, 0,01 ou 0,001, tanto faz. Tá? Só que aí tem um negócio. Quanto menor o meu alfa, menor também é o poder do meu teste. E eu preciso equilibrar entre o poder do teste e o meu alfa, né? O que eu vou fazer aqui é o seguinte: esse alfa é a probabilidade que eu tenho de erro. E é o meu padrão de comparação. A gente vai manter em 0,05 e a gente vai comparar esse nosso alfa com o p-valor do teste. O p-valor é um resultado de probabilidade do teste, do próprio teste. Tá? A gente vai comparar com esse p-valor aí. Lembram que eu mostrei para vocês na aula passada? Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó. Mostrei para vocês o seguinte. Quando eu comparo o meu alfa com o meu p-valor, se o p-valor do resultado for maior ou igual ao alfa, eu não rejeito a hipótese nula. O que significa, no nosso caso, que nossos dados apresentam distribuição normal. Se o meu p-valor for menor do que o meu alfa, quer dizer que eu rejeito a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, significa o quê? Que eu vou aceitar a alternativa, que os meus dados não apresentam distribuição normal. Memorize isso aqui, porque isso aqui vale para qualquer teste, em que o teste dá o p-valor e você tem que comparar com o alfa que tu determinaste. Tá? Então, vamos para o nosso teste. A gente já tem aqui as nossas hipóteses, anula a alternativa, tem o nosso alfa. Agora a gente vai levar a nossa amostra lá para o programa e testar, comparar com o p-valor. Então, vamos lá. Aqui nós estamos com o programa Biostat. A gente vem aqui. O Biostat, todos os testes estatísticos do Biostat está bem aqui, ó, em estatística. Estatística. Aí eu venho em estatística, venho aqui normalidade, ó. Aí eu escolho um dos testes, da Agostino Pearson, Komorov Smith, Liller Fall. A gente vai escolher o Shapiro-Wilk, que são os dois mais óbvios que eu falei, lembra? Aqui, ó, lembra que aqui o Shapiro-Wilk é para cá amostras. E aqui o Liller Fall, os dois são mais usados. Então a gente vai usar o Shapiro-Wilk, eu gosto muito de usar esse teste. Quando a gente clica lá, aparece essa janelinha aqui, ó. Essa janelinha aqui é para eu levar a minha amostra, a minha variável, desse lado para esse. São as amostras que serão testadas. Então, quando eu clico em cima, ela vai para o outro lado. Os que estão desse lado aqui é o que serão testados. Aí eu clico aqui em executar teste. Quando eu clico em executar teste, ele aparece esse resultado aqui, ó. Então, eu tenho aqui o resultado das duas amostras, tanto a pegar 1 minuto quanto a pegar 5 minutos. Então, ele me mostra o tamanho da amostra, que é 25 para cada um tem 25 unidades observacionais, ou 25 pacientes neonatos. Me mostra a média, qual é a média do APGAR de 1 minuto? 8,68. Qual é a média do APGAR 5 minutos? 9,44. Então, aparentemente, deu uma melhorada, né? Desvio padrão de um do outro, ou seja, do minuto tem uma variação maior do que de 5 minutos, a variação é um pouco menor. Esse W é o valor do teste. O valor do teste, na verdade, é o resultado da fórmula do teste. Ele dá em W, que é em Wilk. É uma fórmula aqui do teste. Só que ele transforma isso aqui em p-valor, que é o pzinho aqui, ó. No caso do APGAR de 5 minutos, o p-valor é 0,0085. Aliás, de 1 minuto, né? Esse aqui, de 1 minuto. P-valor é 0,0085. E dos 5 minutos é 0,0082. Vou só levar esses valores aqui para nosso papelzinho aqui. Então, vamos lá. O p-valor do APGAR de 1 minuto p-valor é igual a 0,00, deixa eu conferir lá, 85. 85.
Já o p-valor do APGAR de 5 minutos, vamos conferir lá, foi 0,0082. 0,0082. Pronto, quando eu comparo o p-valor do APGAR de 1 minuto com o meu alfa, esse p-valor aqui do APGAR para normalidade é maior ou menor que o meu alfa? Menor. Se ele é menor, eu aceito ou rejeito a hipótese nula? Rejeito. Quem acha diferente? Coloca o joinha para baixo, quem acha diferente. Quem acha que é igual, coloca o joinha para cima. Quem concorda? Aí tu coloca o bonequinho pensando, né? É isso mesmo, é diferente. O p-valor é menor, claro, né? É um valor menor. Se ele é menor, o que eu vou fazer se ele é menor? Se ele é menor, eu vou rejeitar a hipótese nula. Se eu rejeito a hipótese nula, eu vou adotar a hipótese alternativa. Qual é a hipótese alternativa? A amostra não apresenta distribuição normal. Então, o APGAR de 1 minuto não tem distribuição normal. Ponto. Agora vamos para o de 5 minutos. E o de 5 minutos, o p-valor é maior ou menor que o nosso alfa? Menor. Menor também. Então, se ele é menor do que o nosso alfa, o que eu vou fazer? Rejeita a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula. Se a gente rejeita e nula, vamos adotar a alternativa. Ou seja, que a amostra não apresenta distribuição normal. Então, conclusão. Os dados, resposta. Eu preciso de uma resposta. Os dados, as amostras de APGAR 1 e APGAR 5 não apresentam distribuição normal. Aí, para confirmar, eu coloco o p-valor. Como o p-valor deles, todos os dois, é menor do que 0,05, nosso alfa, ou eu coloco os dois valores, respectivamente, dizendo que o primeiro valor dá para pegar 5 minutos, ou eu simplesmente coloco p-valor menor que 0,05. Pronto, já diz aqui, ó, que o p-valor dos dois é menor do que 0,05, que é o nosso alfa. Fim da resposta. Essa é a resposta que a gente tem. Sabendo disso aqui, eu posso tomar a decisão. Então, quando eu for comparar os dois APGARs, né, tanto o de 1 minuto quanto o de 2 minutos, eu vou precisar agora utilizar, porque eu já sei que os dados não são normais. Como não são normais, preciso utilizar, para comparar eles, eu preciso utilizar um teste não paramétrico. Aí, entre os não paramétricos, para comparar duas variáveis, eu posso utilizar o Wilcoxon ou o Menuit. É a mesma coisa que está aqui, ó. Normal, não normal. Não normal é os nossos dados. Duas amostras, né? Então, nós temos duas amostras, a APGAR de 1 minuto e a APGAR de 2 minutos, de 5 minutos. Com ou sem dependência? Nesse caso aqui, a gente tem com dependência, porque é a mesma amostra, né? É o mesmo paciente de 1 minuto e de 5 minutos. Então, a gente pode usar o teste de Wilcox. Então, esse é o raciocínio. Sabendo disso, a gente pode, a partir de agora, começar a utilizar um outro teste para poder comparar eles, comparar os nossos dois grupos. Tá? Aí agora eu vou abrir aqui uma outra aula. Vamos supor que, ao invés de ter dado distribuição normal, não normal, tenha dado distribuição normal. Tá? Então, a gente vai estudar agora, baseado
nisso aqui, um teste paramétrico e um teste não paramétrico, tá? Um paramétrico e um não paramétrico, porque dependendo da decisão da normalidade, ou eu vou utilizar um, ou eu vou utilizar outro. No nosso caso aqui, a gente tinha que ver o Wilcoxon, a gente vai ver isso na próxima aula, ou o Menuit, né? Na verdade, para esse APGAD de 1 em 5 minutos, apesar de ser do mesmo paciente, mas são amostras independentes, porque uma não vai influenciar a outra, tá? Esse que é o raciocínio. Então, o certo seria usar o Menuit. Então, voltando. Dados normais ou não normais? Se são normais, eu vou utilizar o teste pareados. Se são não normais, eu utilizo um desses dois aqui. Vamos supor que a nossa amostra tenha sido normal. Então, a gente vai ver agora o teste T. E depois a gente vai ver um teste não paramétrico, um teste para dados não normal. Tá? Eu gosto do teste T primeiro, porque tem um raciocínio bem legal. Então, vamos lá. O teste T, ele é chamado de teste T Student, ou seja, teste do estudante T. Ele é um teste paramétrico, né? Ou seja, na fórmula dele está baseada nas variações da variância, quanto que os dados variam em relação à variância. E a média aritmética, é claro. Né? Então, são testes que têm como finalidade comparar o comportamento de uma determinada variável. Então, com o teste T, eu posso analisar uma amostra ou duas amostras. No máximo, eu comparo duas amostras. Como é que eu comparo uma amostra só? Eu comparo uma amostra com a literatura. Então, eu tenho aqui uma amostra, eu vou comparar com o que a literatura tem de média daquela medida qualquer. Por exemplo, um exame, um APGAR, seja lá qual for também. Ou então, eu comparo duas amostras diferentes. O teste T, ele é um teste que foi desenvolvido. Cadê? Ele foi desenvolvido pelo William Seligosei. Só que o William, ele era um químico cervejeiro. Ele trabalhava em uma cervejaria de Dublin, na Irlanda, né? E ele desenvolveu esse teste lá nessa cervejaria porque ele precisava comparar sempre as amostras da cerveja. Imagina, ele trabalhava produzindo lotes de cerveja, né? Então, todo dia saía um lote novo de cerveja e ele tinha que medir a qualidade dessa cerveja todo santo dia com a cerveja, com o padrão da cerveja, com o padrão que era o padrão mantido há muito tempo, há muitos anos. Só que a cervejaria, né? Tu fabrica hoje, engarrafa e vende, manda para o mercado. Amanhã tu fabrica de novo, engarrafa e manda. Então, tu não vai ter nunca a cerveja lá disponível para tu estar medindo. Mesmo que tenha lá, ela começa a envelhecer e começa a perder as características. Então, assim, o que ele tinha? Ele tinha um padrão descrito da cerveja, e esse padrão descrito da cerveja, padrão numérico, ele comparava com uma amostra do lote que era fabricado no dia. Esse foi o princípio do teste de T-Student. Como ele era um profissional químico de uma cervejaria, ele não podia publicar isso na revista científica com o nome dele, né? Porque isso daria um conflito de interesse. Né? Ele desenvolveu um teste que desenvolveu por causa da cervejaria. E aí ele ia publicar esse teste, mas o teste também era da cervejaria, então podia dar conflito de interesse até de ética, porque ele era contratado para isso lá na cervejaria. Então ele publicou esse teste como sendo com codinome Student, pseudônimo, né? Student. Aí ficou conhecido como teste T-Student. Até hoje a gente conhece por isso. O teste T, ele é um teste paramétrico. É um teste de hipótese. E ele é utilizado quando a gente não conhece a variância da população. Né? Lembra, da população como um todo. E não da amostra. A gente conhece a variância amostral. Tá? Então, assim, da cerveja, ele não sabe qual é a variância da cerveja, o que varia da população toda de cerveja que ele fabricou até aquele momento. Mas ele tinha amostra. Da amostra do dia anterior, ele tinha um padrão descrito da cerveja e ele comparava com a amostra produzida nesse dia, no dia atual. Entendeu? Bom, então, com isso, ele desenvolveu uma tabelinha aqui, ó. Além da fórmula matemática para fazer o cálculo do teste, ele desenvolveu essa tabelinha. Então, para eu executar o teste, eu preciso utilizar a forma
e comparar o resultado da fórmula com essa tabelinha aqui. A tabelinha, ela me dá o p-valor e a probabilidade que eu tenho de erro, que vai desde 0,05 até 0,001, ó, tá, 0,0005, né? Então, eu tenho valores que vai de 5% a 5 milésimos de por cento. Na 0,5, não, 0, a 100 a 5 centésimos de porcentagem. Bom, para isso, eu preciso primeiro ver qual é o meu grau de liberdade da minha amostra. O grau de liberdade significa a quantidade de n's que eu tenho menos 1. Representa o seguinte, por que é n menos 1? Porque cada dado daquele lá representa um comportamento gráfico. E ele desconta sempre um valor daquilo lá para a representação gráfica da amostra ser mais adequada possível ao teste. Por isso que ele chama isso de grau de liberdade. É o N menos 1. No nosso caso lá, a gente tinha 25 pacientes, né, criança neonata. E qual seria o grau de liberdade? O grau de liberdade seria 25 menos 1, ou seja, 24. Então, o resultado que eu ia comparar com o alfa que eu escolher é comparar com o resultado que está aqui, ó, na linha 24. Se eu escolher um alfa de 0,05, meu resultado lá eu vou comparar aqui, ó, com 1,711, tá? 1,711. Se eu escolher um alfa lá de 0,01, o resultado eu vou comparar com 2,492, entendeu? Então, esse aqui seria o p-valor tabelado, e eu vou comparar com o resultado, aliás, o p-valor não, né? Na verdade aqui seria o t tabelado, o valor t da fórmula teste tabelado, e vou comparar com o resultado da fórmula matemática que eu encontrar na minha amostra. A fórmula matemática é essa daqui, ó. O t é igual à média da população, a média aritmética menos a média da amostra, dividido, essa aqui é a média da amostra, menos a média da população, tá? Dividido pelo desvio padrão, dividido raiz quadrada, dividido pela raiz quadrada de n. N é o número de pacientes. Ou uma fórmula alternativa é essa daqui, raiz quadrada de 1 menos 1 dividido por n menos 1, somatório de x, que é a variável, menos a média aritmética elevada ao quadrado. Isso significa que cada variável, eu diminuo da média, elevo ao quadrado e somo todos esses valores de cada uma das variáveis. Cada um dos pacientes, o valor de cada paciente. Com isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o t calculado dessa formulazinha aqui, comparar com o t da tabela, daquela tabela lá. Então, se o t calculado for maior que o t tabelado, eu vou rejeitar a hipótese nula. E se o t calculado for menor que o t tabelado, eu aceito a hipótese nula. Então, veja bem, eu vou comparar o t, essa fórmula aqui, resultado da minha amostra, com o t que está na tabela, essa tabela aqui, de acordo com o grau de liberdade. Só que eu não preciso me preocupar com isso. Não no dia a dia. Porque no dia a dia eu tenho p-valor. Lembra do p-valor? O alfa? Pois é. Esse alfa, esse p-valor que o teste vai dar, eu vou comparar com o meu alfa. Então eu não preciso me preocupar com isso. Eu só tenho que entender que o teste tem um resultado chamado de t tabelado e o resultado t da minha fórmula que eu obtenho da minha amostra. Então, eu vou comparar, eu posso comparar várias, uma ou duas amostras. E quais são os passos? Primeiro, saber se a distribuição dos dados é normal. Se os dados não forem normais, não deve usar o teste T. Vou utilizar o Wilcoxon ou o Spearman. 2, eu escolhi o p-valor e o nível de confiança. Então, o p-valor aqui, no caso, é o alfa. Tá? O alfa que eu escolho e o p-valor que vai dar o resultado do teste. Segundo, eu vou calcular o grau de liberdade. Então, o grau de liberdade é o número de amostra menos 1. Terceiro, eu vou determinar se o teste será unicaudal ou bicaudal, aquela situação que eu falei para vocês. Né? Se eu vou dizer somente se é diferente, ou se é maior, ou se é menor. Então, unicaudal eu estou verificando a diferença, não importa se é maior ou menor. E bicaudal não, quero ver só se é maior. Se for menor, eu rejeito a hipótese nula. Não, por outro lado,
eu vou ver só se é menor. Se for maior, aliás, se for só ver se é maior. Se for menor, eu rejeito a hipótese nula. Então, é nesse sentido aqui. E é claro, eu vou executar um teste de hipótese, uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Então, eu tenho um teste para uma amostra só, né, uma variável. Nessa variável aqui eu comparo a amostra que eu tenho, no caso da cerveja, com o padrão da cerveja que eu tenho guardado, anotado, né? Então, quando eu vou, às vezes, fazer um teste T de uma população qualquer, eu coleto os dados de uma população, por exemplo, de mulheres grávidas, eu vou ver o períneo, vou ver sei lá o que, qualquer coisa, e eu quero comparar quero ver se esses dados têm diferença da literatura, então eu vou para a literatura e vou comparar com o padrão. Ou seja, na literatura está dizendo que a mulher precisa se comportar dessa forma. As medidas são essas e essas. Então eu pego lá as médias, a variância, comparo com o da minha amostra. Tá? Assim eu consigo fazer o teste. Ou, por exemplo, eu tenho um padrão de crescimento da caderneta da criança, não tem? Pois é, eu pego uma amostra de dados antropométricos de crianças, na unidade de saúde, por exemplo, aí eu vou comparar essa amostra com um padrão. O padrão é o que está na caderneta da criança. Então, eu pego lá na caderneta da criança qual é a minha média, né, a média de crescimento, e comparo com a média da amostra que eu tenho. Aqui significa que eu estou comparando uma variável só. Quando eu vou comparar uma amostra, uma variável só, eu sigo aquele mesmo ritual, né? A hipótese nula, ela pode ser bicaudal ou unicaudal, onde unicaudal, bicaudal é aquela que diz que a média da minha amostra é igual à média da população, e a alternativa diz que a média da amostra é diferente da população, tá? O grau de liberdade vai ser N menos 1. O grau de liberdade só é importante se for usar a tabelinha lá do T, tá? Bom, o bicaudal, a gente já sabe também, então o bicaudal eu vou verificar se a minha amostra é menor que a população ou se a média da amostra é maior que a população. Então eu testo uma coisa ou outra, tá? É o mesmo princípio do teste de normalidade, a mesma coisa. Então aqui eu tenho um exemplo aqui de teste T. A gente vai lá para o cálculo, para ficar mais fácil de entender. Vamos aqui voltar para o nosso stat. E vamos pegar aqui uma amostra da nossa planilha. Vou pegar aqui um peso ao nascer. Vou pegar aqui 26 dados de peso, não sei como você. Então agora eu tenho peso ao nascer aqui. Eu só quero saber o seguinte: peso ao nascer. Vou comparar aqui com uma outra coisa. Ah, tá. Idade gestacional. Bora ver se idade gestacional dá para fazer. Então eu tenho uma idade gestacional do obstetra e a idade gestacional do pediatra. Deixa eu só colocar aqui. O 4 é a idade gestacional do obstetra. Vou colocar aqui OBS, para dizer que é obstetra. E o 5 é a idade gestacional do pediatra. Então, PED, dizer que é pediatra, até aqui. Idade gestacional do obstetra e idade gestacional do pediatra. Bora ver se essas duas amostras, se elas possuem distribuição normal. Então, eu venho aqui na estatística, normalidade, Shapiro-Wilk. Aparece essa janelinha aqui, eu coloco só o que eu quero medir, que é obstetra e pediatra. Clico em... Aí, sim, antes disso eu formulo a minha hipótese nula alternativa, né? A nula é que as amostras possuem distribuição normal e a alternativa é que ela não apresenta distribuição normal. O nosso alfa vai ser de 0,05 e a gente executa o teste agora. Executando o teste, aparece aqui o resultado. Né? A gente tem aqui que o p-valor foi de 0,02 para a obstetra e 0,03 para o pediatra. Então, os valores são menores do que
meu alfa. Significa que as amostras não apresentam distribuição normal, tá? Se eles não apresentam, eu vou dar uma mexida aqui nos dados. Para ver se eles dão travou. Às vezes trava aqui o meu biostat. Vou ter que fechar ele e abrir de novo. Só um minutinho, pessoal. Não sei por que está travando. Tem várias vezes já que ele trava. Não vou salvar dados, não. Vou lá abrir de novo. Biostat. Aqui. Pronto, está aqui. Deixa eu procurar aqui uma outra informação que tem a distribuição normal. Esse aqui. Bora ver aqui. Isso aqui é a idade de dois grupos. Então vamos supor que a gente tenha dois grupos de pessoas. Um grupo do sexo masculino e um grupo do sexo feminino. Vou colocar aqui o primeiro grupo é masculino. Vou colocar M. E o segundo grupo é feminino. Eu vou colocar F. Vamos ver se isso aqui tem distribuição normal. Tendo ou não, a gente vai fazer com ele mesmo. Tá. Já pirou eu aqui. Passa para o outro lado, clica em executar. Resultado. O resultado deu o que a gente queria. Então a gente tem aqui, ó, p-valor 0,6 para masculino e 0,3 para feminino. Significa o seguinte, que o meu p-valor é maior que o alfa. Se é maior do que o alfa, eu aceito a hipótese nula. Ou seja, meus dados são normais. Então, esses dados aqui, de idade de homens e mulheres, são, por exemplo, de distribuição normal. Aí, agora, o que eu quero fazer? Eu quero comparar esses dados. Então, já que eu sei que a idade, né, a idade de homens e mulheres apresentam distribuição normal, eu falo apresentação, distribuição normal, pessoal, mas apresenta-se como uma distribuição de Gauss, tá? Tanto faz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar os dois grupos. Então, a minha pergunta é o seguinte. A média da idade dos homens é diferente da média da idade das mulheres? Essa é a minha pergunta, tá? Para fazer essa pergunta, eu vou precisar utilizar, como eu sei que os dados são normais, eu vou usar o teste T, student, eu vou definir o nosso alfa, que é 0,05, eu vou traçar as hipóteses nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula é que as médias são diferentes, são iguais. Quando eu falo iguais, não significa que são exatamente iguais, tá, galera? São semelhantes, tá? E a hipótese alternativa é que as médias são diferentes. Aí escreve aqui, ó, as médias das idades
dos dois grupos, masculino e feminino, são iguais. Aqui as médias das idades em anos dos dois grupos, masculino e feminino, são diferentes, tá? Aí eu vou executar o teste agora. Executar o teste. Executando o teste, a gente vai lá para o Biostat e vamos comparar agora as duas. A gente sabe que é normal. Então, eu tenho duas amostras, né? As duas amostras são independentes. A idade dos meninos não tem nada a ver com a idade das meninas. Ou seja, a idade dos meninos não influencia a idade das meninas e nem ao contrário também. Quando isso acontece, quando uma não influencia o outro, são amostras independentes. Então, eu tenho duas amostras independentes. Duas amostras independentes. O teste que eu estou utilizando é um teste T, dados amostrais. Aqui, ó, teste T, dados amostrais. Aí aparece essa janelinha aqui. Eu passo as duas colunas que eu vou testar para o outro lado, clico em executar e me aparece isso aqui como resultado. Então, ó, veja que ele dá a variância, dá que são homocedástico, dá a variância, dá a média dos dois, a variância, dá o T, ó, o T calculado, que é daquela formulazinha lá, que se eu quiser comparar com o T tabelado, eu só vou para a tabelinha e comparo esse T aqui calculado com o T da tabela padrão. E o grau de liberdade ele dá também, que é 10. Tá? Aí me dá o p-valor do teste, unilateral e bilateral. A gente fez o bilateral, né? Que é só para ver se tinha diferença, com um poder de 0,5, mas o p-valor é esse aqui, de 0,05, esse aqui que a gente está testando. Então, o resultado é 0,021. Então, com esse resultado, executar o teste e a gente tem o p-valor igual a 0,021, eu esqueci já. 0,2133. 0,2133. Aí eu pergunto agora para vocês, com esse resultado, meu alfa, e esse p-valor do teste T, qual é a minha resposta? Tem ninguém aí mais não? Tá todo mundo mudo? Bora lá, Federico, me responde, valendo 2 pontos. Se tu errar, acertar, fica normal. Se tu errar, tu perde 2 pontos. Que as médias são diferentes. Aí é o seguinte, a primeira coisa que eu vou ver é se o meu p-valor é maior ou menor que o alfa. Meu p-valor é maior ou menor que o alfa? É maior, certo? Certo? Sim, professor. Certo. Se é maior, eu vou aceitar ou rejeitar a hipótese nula? Aceitar a hipótese nula, não? Lembra daquilo que eu falei para vocês anotarem? Isso aqui, ó. Se o p-valor for maior ou igual ao alfa, eu não rejeito a hipótese nula. E se o p-valor for menor que o alfa, eu rejeito a hipótese nula. Então, o meu p-valor é maior que o alfa. Isso significa que o quê? Que eu não... p-valor maior que o alfa. Que eu não rejeito a hipótese nula, exatamente. Tá? Isso aqui vocês precisam anotar isso aqui, que isso aqui vai para qualquer teste. Então, meu p-valor foi maior do que o alfa. Então, eu não rejeito a hipótese nula. E o nosso resultado é esse aqui, ó. A resposta. As médias das idades dos grupos M e F, masculino e feminino, são semelhantes.
precisa dizer que são iguais, mas são semelhantes. Aí, para confirmar, tu pode colocar aqui p-valor. P-valor maior que 0,05. Pronto, acabou. É isso aqui a resposta. Teste executado. Com sucesso. Deu para entender? Sim. Tá, agora eu vou acabar aqui o meu compartilhamento. Vou só tirar um print aqui da tela. Presente. Calma. Aqui, C6, né? Só um minuto. Aí. Galera, então é isso. Por hoje é só. Até a próxima.